Olá, seja bem-vindo ao 8º episódio da série As 70 Semanas, baseado no livro de Daniel, capítulo 9. Nos episódios anteriores nós vimos que Daniel entendeu pelos livros que o número de anos que deveriam durar as assolações de Jerusalém eram de 70 anos. E ele está olhando para o livro do profeta Jeremias e também está olhando para o Pentateuco. E Daniel entende que o cativeiro está chegando ao fim, mas o Daniel entende que o fim do cativeiro não é o fim do exílio, por isso ele faz uma oração. E a sua oração é uma oração de confissão. E quando ele termina a sua oração, ele então recebe a resposta de Deus. O anjo Gabriel, que havia falado com ele na visão anterior, esse mesmo anjo Gabriel vai explicar o que está acontecendo, vai trazer a resposta de Deus. E é nesse ponto que nós temos uma ligação do capítulo 9 com o capítulo 8. E como nós já vimos nos episódios anteriores, o capítulo 9 é muito dependente do capítulo 8. E hoje nós vamos tentar responder a seguinte questão: se Deus é poderoso, por que ele não impediu que o seu povo passasse pelo cativeiro da Babilônia? Seria o cativeiro da Babilônia necessário? E se era necessário, qual a necessidade do cativeiro da Babilônia? Entendendo isso, vamos entender as próprias aflições que nós enfrentamos e como o Deus soberano conduz a história. Então, vamos para o nosso episódio. Muito bem, Daniel está recebendo a resposta do anjo à sua oração. E o capítulo 9 vai nos informar justamente isso. E hoje nós vamos então dar uma olhada na razão do cativeiro, no motivo em que Deus permitiu que o cativeiro da Babilônia acontecesse na vida, na história do povo de Israel. E vamos tirar daqui uma lição preciosa para as nossas vidas também. Primeira coisa que nós precisamos entender quando nós estudamos escatologia são as duas principais correntes de interpretação escatológica que nós temos, que são o preterismo e o futurismo. São essas as duas principais visões, as duas principais linhas, e eu vou expor as duas e depois vou dar o meu parecer aqui quanto a essa questão escatológica. Bom, o preterismo deriva-se do latim preter, e refere-se ao entendimento de que certas passagens escatológicas já foram cumpridas. Nem todas, e aí esse é um preterismo moderado. Existe o preterismo exagerado, que nós não acreditamos nele, poucos bons teólogos acreditam nesse preterismo exagerado, mas o preterismo moderado vai dizer que boa parte das passagens escatológicas já aconteceram. Isso em qualquer texto. Por exemplo, esse texto de Daniel cumpriu-se em Antíoco Epifanes. Então, as passagens escatológicas já aconteceram. O sermão profético de Jesus, de Mateus 24, acontece, segundo esta corrente, boa parte dele é realizado no ano 70, com a queda de Jerusalém. E existe
O futurismo refere-se ao fato de que as passagens escatológicas ainda irão se cumprir. Não se cumpriram de forma imediata, num primeiro momento ali, mas elas vão se cumprir ainda no futuro. Bom, deixa eu só explicar aqui uma posição que eu considero mais equilibrada dentro disso tudo, que é a visão moderada, que acredita, e eu já defendi isso aqui ao longo dessa série, que as passagens na realidade, as profecias, elas aconteceram, estão acontecendo e acontecerão. As profecias, em sua maioria, são, na verdade, atemporais. E isso é pensando em profecias escatológicas. As profecias do livro de Daniel, e aí você tem o Abominável da Desolação, que é uma referência, sim, a Antíoco Epifanes, ou Antíoco IV. Mas você se lembra que lá no sermão escatológico, Jesus vai dizer assim, que quando vocês ouvirem dizer sobre o abominável da desolação de que falara o profeta Daniel. Então você percebe que Jesus lança para o futuro. O João, em sua epístola, vai dizer que muitos anticristos, e Jesus está falando do anticristo como o abominável da desolação, e ele diz que muitos anticristos já estavam no meio, mas a igreja ouviu dizer que viria o anticristo. Então, o que João parece estar defendendo é que as profecias, elas aconteceram, elas estão acontecendo e elas acontecerão. Há um anticristo futuro, mas tipos de anticristos estão surgindo ou têm surgido ao longo do tempo. É a ideia que Jesus traz das dores de parto. As dores de parto, elas vão intensificando até chegar ao nascimento, o clímax. Então, as profecias vão acontecendo nessa proporção, pelo menos essa é a minha interpretação aqui desse texto, dos textos escatológicos. Então, nós temos essas duas principais visões, que é o preterismo e o futurismo. O preterismo, todas as profecias, ou boa parte delas, já aconteceram, e aí o preterismo moderado, porque o preterismo exagerado vai dizer que nós já estamos vivendo no reino de Cristo, no novo céus e na nova terra. É bem complexo isso, mas o preterismo moderado, que é defendido por bons teólogos como o Granty, vai defender que nós estamos... boa parte das profecias já aconteceram. E o futurismo lança todas as profecias para o futuro, num começo de acontecimento agora, no nosso tempo. Nós não podemos esquecer que existe uma mensagem para os dias do autor, como nós já vimos aqui no último episódio sobre as 70 semanas. Mas vamos continuar aqui. Vamos analisar, então, o texto de Daniel. Daniel, capítulo 9, versículos 20 e 21, que nós já vimos, mas esse é um ponto de partida para a nossa análise hoje. E diz assim: enquanto eu ainda falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Algumas coisas interessantes aqui, porque o Daniel vai dizer assim: enquanto eu ainda falava. O versículo 19 é de Daniel dizendo assim: ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende e age, não te retardes. Porque Daniel está entendendo que terminou sim o cativeiro da Babilônia, com a queda da própria Babilônia, mas o exílio sofrido pelo povo, por seu povo, não havia terminado ainda. Aí ele vai dizer assim: o Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior. E essa é uma parte
importantíssima aqui deste texto. Para que a gente entenda as 70 semanas, nós precisamos voltar na visão anterior, que é o capítulo 8 de Daniel. E aí, no capítulo 8, versículo 15, os versículos 15 e 16, nós encontramos o Gabriel, justamente aqui. E diz assim: depois que tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha a aparência de homem. E ouvi uma voz de homem que vinha das margens do rio Ulai e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. E qual é a visão que Daniel tem no capítulo 8? E aí, se a gente voltar aqui, ele vai dizer assim: depois que eu tive essa visão, qual é essa visão? E eu estava tentando entender, e olha como é interessante isso, porque o capítulo 9 começa Daniel dizendo assim: eu entendi pelos livros, e no capítulo 8 ele está procurando ainda entender a visão. E no capítulo 9 ele diz: eu entendi. Ok? Para entender essa visão, foi necessário então o homem Gabriel ou o anjo Gabriel. Então vamos seguir aqui e vamos ver qual é a visão que Daniel tem no capítulo 8. A visão que Daniel tem é primeiro de um carneiro. E aí, olha a descrição deste carneiro, os versículos 3 e 4 diz assim: levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro, e o mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria, e assim se engrandeceu cada vez mais. Daniel levanta os olhos e no rio, ou diante do rio, estava um carneiro. Estava a figura ali de um carneiro. Esse carneiro tem 2 chifres. Um chifre é mais comprido do que o outro, e o chifre mais comprido apareceu por último. E claro que tudo isso é muito simbólico. Então, que chifres são estes? Dario e Ciro. Então, nós vamos entender aqui que o Daniel está tendo a visão. Ele tem a visão do carneiro, e essa visão, como nós vimos quando olhamos o panorama do livro de Daniel, que o estilo do livro ou das profecias é um estilo apocalíptico, onde há uma única profecia e essa profecia vai se repetindo ao longo do período. Essa profecia do capítulo 8 está intimamente ligada com a profecia do capítulo 7 e com a profecia do capítulo 2. No capítulo 2 nós temos o sonho de Nabucodonosor da grande estátua, e aí os impérios do mundo. O Império Babilônico, a cabeça, o Império Medo-Persa, o tronco e os braços, o Império Grego, a cintura, o Império Romano, as pernas, um outro império mais frágil, os pés, e aí vem a pedra, que é o Império de Cristo, o Império de Deus, sobre todas as coisas, que destrói o Império do Nabucodonosor ou os impérios dos homens. Aqui, novamente, nós temos, aí no capítulo 7, então, nós temos a visão dos 4 animais. O leão, com asas, e as asas são arrancadas, e ele se coloca em pé como homem. O urso, né, com um lado mais elevado do que o outro, que é o Império Medo-Persa, como é explicado no capítulo 7. O leopardo, com 4 cabeças, e aí é o Império Grego, e posteriormente os generais de Alexandre, por isso as 4 asas estão atrás, e essas 4 asas é que conduz esse leopardo com grande velocidade. E o animal grande, terrível, que esmiuça a tudo, que é o Império Romano, e o chifrinho, depois que arranca
3 dos 10 chifres daquele animal. Bom, aí nós temos então uma repetição desse sonho no capítulo 8, como nós vimos uma menção disso no panorama do livro de Daniel. Agora nós temos o carneiro e o bode. Apareceu aqui o carneiro, deixa eu voltar aqui para o nosso slide, e aí olha só, ele tem 2 chifres, que é uma referência. Chifre é o símbolo de poder. Então você tem Dario e Ciro, que são esses 2 chifres aí do carneiro. Mas vamos continuar aqui. Esse carneiro faz o que bem quer. Nenhum animal pode resistir a ele. O versículo 4. E ele tem um grande poder. Vamos continuar a leitura do capítulo 8, os versículos 5 e 6. Enquanto eu procurava entender isso, olha só o capítulo 8, o Daniel está tentando entender essa visão, e aí você se lembra que nós lemos aqui que o Daniel estava tentando entender o versículo 15, e aí vem o homem Gabriel falar com ele. O versículo 5 ele vai dizer: enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro, que tinha os 2 chifres, que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Então, nós temos aqui, enquanto ele está procurando entender a visão, ele vê um bode que vem percorrendo por toda a terra. Nenhuma palavra da Bíblia é colocada por acaso, né? Então, esse bode ele vem ganhando território, mas sem tocar o chão, mostrando a sua velocidade. E aí esse bode ele tem um único chifre bem visível. Que bode é esse? O próprio capítulo vai nos explicar que esse bode é o Império Grego. Então, lembre-se, o capítulo 7, você tem o Império Babilônico, logo depois você tem o Império Medo-Persa, no urso, e logo depois você tem o leopardo com a demonstração do Império Grego. No capítulo 8, do capítulo 7 nós temos esses 4 animais. No capítulo 8 nós temos o carneiro, que é a representação do Império Medo-Persa, e aí Dario e Ciro. E você tem o bode, que é o império posterior, que vem ganhando território numa velocidade. Realmente a Grécia conquistou o mundo com uma velocidade incrível. E Alexandre conquista o mundo todo com uma velocidade muito grande. O Alexandre é justamente esse carneiro, e ele tem um único chifre, e esse chifre é bem visível. O Alexandre é um dos imperadores, ele é o que está mais em evidência. Alexandre o Grande. E ele vai na direção do carneiro, que tem os 2 chifres. Lembre-se de uma coisa, que nenhum animal pode resistir ao carneiro. Nenhum animal consegue resistir ao carneiro. Mas o bode vai na direção do carneiro, que tem 2 chifres, que aí o Daniel vai dizer que eu tinha visto lá na visão junto ao rio. E o que acontece com esse carneiro, né, quando o bode vai na direção dele? Vamos continuar aqui a leitura do texto, os versículos 7 e 8. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha forças para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu cada vez mais, porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis.
que cresceram na direção dos 4 ventos dos céus. E olha como essa profecia de Daniel vai se cumprir e como o texto é um texto muito interessante, porque ele vai dizer assim: eu vi quando o bode chegou perto do carneiro. E aí o carneiro é um carneiro que ninguém consegue derrotar, mas aí o bode vai para perto do carneiro e ele está enfurecido e ele ataca o carneiro. Apesar do poder do carneiro ser grande, surge um bode que é muito mais poderoso do que o carneiro. E ele ataca e quebra os 2 chifres. Qual é a ideia aqui? É que os reinos, eles passam. Existem reinos humanos e todos os reinos humanos, na verdade, são reinos transitórios. Você percebe isso nessa grande ideia aí profética do livro de Daniel. Lembrando o tema do livro de Daniel, que é: quem é o rei? Quem realmente governa o mundo? Seria o Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra? Quem é aquele que governa o mundo? E aí, nas profecias, nós entendemos que os reinos são transitórios, os reinos, eles passam. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com os pés, mostrando a humilhação feita contra este carneiro. E o bode se engrandeceu cada vez mais. Ele tornou-se cada vez mais poderoso. O Império Grego vem substituindo o Império Medo-Persa e ele se torna cada vez mais poderoso. Aí que está a grande questão. No versículo 8 há um porém, uma conjunção adversativa. Porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado. A pergunta que a gente vai se fazer é: quem quebra o chifre desse carneiro? Mostrando que não há um império que surge, mas há uma força que quebra. O chifre não é quebrado por ele mesmo, nem por alguém de fora, o que pelo menos o texto nos revela, mas há uma força que é muito maior do que esse império e que quebra o chifre deste carneiro. E aí 4 chifres surgem no lugar. Isso vai se cumprir no Alexandre o Grande, porque Alexandre conquista o mundo de forma muito rápida e Alexandre morre. E os seus 4 generais vão governar o mundo. Na visão do capítulo 7, o leopardo, né, as 4 asas representando os 4 generais e as 4 cabeças do leopardo mostravam que os generais de Alexandre iriam continuar o seu império. E realmente são esses os 4 generais de Alexandre, né? Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco, que vão dividir o mundo. Claro que essa divisão não é uma divisão pacífica, porque há ambição entre eles, e eles vão dividir o mundo e o mundo será gerido por eles. E aí, então, nesta visão, nós temos aqui, e é importantíssimo isso, porque Deus está preparando a história para o clímax, para os 490. Lembrando que 490 representa a completude. Paulo falou sobre essa completude lá em Gálatas, dizendo: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. E aqui no livro de Daniel nós percebemos como Deus preparou o mundo para o nascimento de Jesus. Então vamos seguir aqui. Os versículos 9 e 10, continuando aqui o capítulo 8 de Daniel. De um deles saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa.
Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. Lançou por terra alguns desses exércitos e das estrelas e os pisou com os pés. Ele vai sair e vai para o leste na direção da terra gloriosa. Eu não posso me esquecer disso, algumas coisas importantes. De um deles saiu um chifre pequeno. Daniel capítulo 7, o versículo 8 diz assim: Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre haviam olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava com insolência. O Daniel vai, em sua visão, lá no capítulo 7, ele tem a visão, e essa é a visão do quarto animal. Daniel, no capítulo 7, vai ter a visão dos 4 animais, e aí, quando ele está descrevendo o quarto animal, ele vai ver um chifre pequeno. Lembrando que o quarto animal do capítulo 7 tem 10 chifres. Um chifre pequeno nasce, seria o 11º, e ele arranca 3 dos primeiros chifres. E esse chifre pequeno, ele tem boca como de homem, olhos como de homem, e ele profere insolência. Na leitura do capítulo 7, nós vamos perceber que esse chifre pequeno é aquele que vai falar contra o que está sentado no trono, que vai promover perseguição e que será posto um fim nele. E esse fim será executado pelo ancião de dias e pelo Filho do Homem. Bom, olha só aqui no capítulo 8 de Daniel. De um deles, falando agora do bode. O bode teve um chifre, tinha um chifre. Esse chifre é quebrado. Versículo 8. Versículo 9... saem 4 chifres no lugar daquele chifre que foi quebrado. Versículo 9 vai dizer que de um desses 4 chifres surge um chifrinho, ou um chifre pequeno, que vai na direção do sul e da terra gloriosa. Você tem a terra gloriosa, que é a terra de Jerusalém. Isso é óbvio. Você tem ali, entre os generais de Alexandre, Ptolomeu no Egito e Seleuco na região da Síria. Eu disse para você que a divisão entre os 4 generais foi uma divisão feita e eles, por sua ambição, quiseram conquistar a terra dos outros. Os que estavam no norte, os Seleucidas ali no norte, na Síria, e nós vamos trabalhar isso no próximo episódio, tentaram conquistar os Ptolomeus no sul, no Egito. E os Ptolomeus do Egito quiseram conquistar os Seleucidas da Assíria. O caminho para essas conquistas era a Judéia, Jerusalém. E aqui a Judéia tornou-se então a rota do conflito. E nessa rota de conflito, a Judéia então sofre muito, porque todo o conflito acontece ali. E ora ela pertencia aos Ptolomeus, ora ela pertencia aos Seleucidas. Então, o que nós vamos encontrar aqui no livro de Daniel é falando que a terra gloriosa ela vai sofrer com esse chifre pequeno. Ok? E ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. Num primeiro momento, esse chifre pequeno é sim Antíoco Epifânios, ou Antíoco IV. Mas parece que essa profecia se cumpre em Antíoco, mas ela não se cumpre plenamente em Antíoco. Daniel parece ter uma visão
que vai se intensificando com o tempo. E alguém que vai fazer algo pior do que o Antíoco surgirá, conquistando então o exército dos céus. Como é que a gente pode afirmar isso? Vamos voltar aqui para o nosso slide, porque tem um texto muito interessante lá em Apocalipse, que remete a essa fala que lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés, que é o texto de Apocalipse capítulo 12, versículo 4, falando a respeito do dragão. O texto de Apocalipse fala sobre, e antes da gente ler aqui, o texto de Apocalipse fala sobre a visão que João tem da mulher e do dragão. João vê um grande sinal nos céus, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, ela tem uma coroa com 12 estrelas na cabeça, ela está grávida e ela geme com dores de parto, e ele vê então um sinal. Lembre-se, capítulo 12 começa com João vendo um grande sinal e é uma mulher. Segue então, ele vê um sinal no céu, um dragão grande e vermelho. O dragão não é um grande sinal, mas o dragão é grande. E ele é vermelho, a cor da guerra, ele para diante da mulher. Ele é poderoso, e aí nós temos o versículo 4, falando sobre esse dragão, e diz assim: a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. E olha só que interessante, ele lançou para a terra a terça parte das estrelas do céu, e parece que João está fazendo uma alusão a Daniel capítulo 8, versículo 10, quando diz: lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Percebe que a profecia ela se cumpriu com Antíoco, mas ela tem um cumprimento futuro ainda. Não há um preterismo exclusivo, nem um futurismo exclusivo. O que nós temos aqui é tanto um preterismo quanto um futurismo. As profecias aconteceram, estão acontecendo e acontecerão. Gente, espero que isso esteja sendo entendido, porque é fundamental você entender isso para você entender as 70 semanas. Então vamos caminhar aqui para o final, considerando aí que a nossa aula, ou esse episódio já está grande, né? Versículo 24 do capítulo 9. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Bom, tudo isso que acontece no capítulo 8 é uma preparação para o entendimento das 70 semanas. E o anjo está explicando agora esta visão. Daniel entendeu pelos livros que o número de anos que deveriam durar as assolações eram de 70 anos, então passaram 70 anos do cativeiro. Mas o exílio não chegou ao fim, ele faz uma oração pedindo ao Senhor o fim do exílio, e o anjo vem responder a Daniel como acontecerá esse fim do exílio. Então, tudo o que acontece na história é uma preparação para o fim deste exílio. E aí, então, vamos tentar entender aqui a razão do cativeiro, que é apresentada aqui nessas 70 semanas que estão determinadas sobre o povo. Primeira coisa é que nós temos 7 para aqui no livro. Os 5 últimos, na verdade, né? Os 5 últimos mostrando a finalidade. E aí, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça, para selar a visão, para ungir o santo dos santos. E os 2 primeiros mostrando para quem. Então você tem para quem e qual é a finalidade disso?
Você tem para quem e qual é a finalidade, ok? Lembre-se disso. Então vamos aqui por partes. Vamos começar com a finalidade. Para quem é para o povo de Israel e para a cidade de Jerusalém. Então, qual é a finalidade do cativeiro e das 70 semanas? Para acabar com a transgressão. E para a gente entender a questão aí da transgressão, lembre-se, o capítulo 8, o capítulo 9 está intimamente ligado ao capítulo 8. Então, nos versículos 13 e 14, Daniel 8, versículos 13 e 14 diz assim: Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, você tem a questão aqui da transgressão. Que transgressão é essa? Que transgressão é essa? Nós vamos encontrar à luz do capítulo 8 que essa transgressão vai durar até ser entregue o santuário para ser pisado. E aí, então, isso à luz do capítulo 8, versículo 13. Versículo 12, novamente aparece a questão da transgressão aqui. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Falando aqui ainda sobre esse chifre pequeno, lembra o chifre pequeno lá do texto do capítulo 8, o chifre pequeno do bode, que surgiu de um dos chifres, dos 4 chifres que surgiram daquele chifre principal. Então, o chifre pequeno vai prosperar sobre o exército por causa da transgressão. Então, essa é uma transgressão de Judá e uma transgressão das nações. Lembre-se, Daniel está com o livro do profeta Jeremias na mão. E lá em Jeremias, no capítulo 32, versículos 29 e 30, o Jeremias vai dizer que o cativeiro viria sobre o povo, a Babilônia iria derrotar por causa da transgressão. As casas, e Deus está dizendo isso através do profeta Jeremias, que as casas que queimaram incenso, elas serão queimadas. E isso vai acontecer por causa da transgressão de Judá. Então o cativeiro é uma punição pela transgressão de Judá. Mas também há aqui a transgressão das nações contra Judá. O chifrinho pequeno, em Daniel 8, executa transgressão contra Judá. E aí olha só o versículo 24. As 70 semanas vai pôr um fim a essas transgressões. Tanto as transgressões de Judá, quanto as transgressões das nações contra Judá. Beleza? Para dar fim aos pecados. E aí, que pecados são estes? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Capítulo 9 de Daniel, Daniel vai dizer assim: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E aí eles sofreram o cativeiro da Babilônia por causa dos seus pecados. Daniel entendeu isso à luz de Jeremias, capítulo 32, a partir do versículo 29. E lá no texto de Jeremias, Deus chega a dizer para o profeta o seguinte, que para a sua indignação e para a sua tristeza tem sido a cidade de Jerusalém desde o dia em que ela foi fundada.
E agora Daniel vem e diz assim: Senhor, perdoa os nossos pecados, porque nós fomos exilados por causa dos nossos pecados. Então era para dar fim aos pecados de Judá. E quais eram os pecados de Judá? Os pecados de Judá estavam baseados na idolatria. Judá adorava os deuses dos cananeus. E por adorar os deuses dos cananeus, eles praticavam prostituição, porque o culto cananeu era um culto regado à prostituição. Eles matavam crianças, o culto a Moloque era o oferecer de um bebê, de uma criança, diante do rei, do deus Moloque, e isso era passar o filho pelo fogo. Então, há aqui os pecados de Judá, mas há também os pecados das nações, para expiar a iniquidade. Daniel está olhando para o livro do profeta Jeremias, mas ele tem também o Pentateuco, como nós já dissemos aqui. Mas que expiação é esta? E aí Daniel está olhando para o livro da lei, e lá em Levítico capítulo 25, nós temos aqui o texto, os versículos 8 e 9, lembrando que Levítico 25 é um texto que nós olhamos muito aqui em episódios anteriores para entender os 70 anos de cativeiro da Babilônia. Os 70 anos de cativeiro da Babilônia era para vingar os sábados que foram negligenciados, os anos sabáticos que foram negligenciados e que são apontados aqui em Levítico, capítulo 25 e 26. E aí no capítulo 25, que é o contexto aqui do livro de Daniel também, diz assim, os versículos 8 e 9. Conte 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas, lembrando que em hebraico não existe a palavra semanas, né? Dos 7 setes de anos somem 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 dias do mês, você fará soar a trombeta no dia da expiação. Vocês farão soar a trombeta por toda a terra de vocês. Deus vira para Moisés, e Moisés fala isso ao povo, que eles deveriam contar 7 semanas, semanas de anos. Isso daria um total de 49 anos. No 49º ano, então, aos 10 dias do 7º mês, seria o dia da expiação, porque o próximo ano seria, o 50º seria o ano do jubileu. Então, no ano 49º seria o ano da expiação, o dia da expiação. E aí, olha o texto de Daniel: para expiar a iniquidade. Como a terra foi negligenciada, a lei foi negligenciada, capítulo 9, Daniel vai dizer que nós nos apartamos dos seus mandamentos, era necessário fazer a expiação. O próprio dia da expiação foi negligenciado por Judá. Então, essa expiação deveria ser retomada. Eles sofreram cativeiro para retomar a expiação. Mas também é algo futuro, para que houvesse uma expiação. E uma expiação pelo pecado das nações e de Judá também. E essa é uma referência ao futuro, ao Messias. E esta é a necessidade do cativeiro. O cativeiro foi necessário para que Israel pudesse ter os seus pecados perdoados, se arrependesse da sua idolatria. E, uma vez arrependidos da idolatria, acontecesse o grande dia da expiação, que foi o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É também para trazer justiça eterna. E que justiça é esta? Aí nós temos esse reino messiânico. Olhando para o livro de Daniel,
nós percebemos que após a narrativa dos reinos humanos, sempre vem o reino divino. No capítulo 2, uma grande pedra vem e destrói a estátua, que eram os reinos, e ela rola e torna-se uma grande montanha. E olha só o que está escrito lá em Daniel, capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Haverá um reino que será um reino eterno e esse reino trará justiça eterna. Então as profecias cumpriram-se, estão se cumprindo e se cumprirão. E as 70 semanas eram para o povo de Israel, para aqueles dias, mas ela teria um cumprimento pleno no Messias. E essa é a parte onde aparece Jesus na história, que é lindo demais. E para selar a visão, o que isso significa? Significa que o passado e o futuro estarão juntos. Aqui mesmo em Daniel, no capítulo 12, os versículos 8 e 9, é o final do livro de Daniel, dizem assim: Eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse: Meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele respondeu: Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Vai acontecer. O que é o selar da visão? É a garantia de que Deus cumprirá a sua promessa. Deus cumprirá a redenção do seu povo. Com quem? Com o Santo dos Santos. E aí o último que é para ungir o Santo dos Santos, que é a perfeição da purificação. Daniel capítulo 8, os versículos 13 e 14 que nós já lemos, e aí o versículo 14 que eu quero destacar aqui, quando ele diz assim: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Haverá uma purificação do santuário. Essa profecia vai se cumprir ao longo do tempo e ela terá o seu clímax em Jesus. Bom, nós estamos caminhando aí para o final. Essa nossa aula ficou maior do que eu gostaria, mas deixa eu terminar aqui. O que esse texto nos ensina? Que Deus é o Senhor da história, que Ele controla todas as coisas, que todas as coisas estão debaixo do seu controle. O Senhor está conduzindo a história para uma finalidade. Haverá um fim. Todas as coisas, absolutamente tudo que acontece na minha e na sua vida e na história do universo, tudo isso está debaixo do controle de Deus e caminha para um fim. E que fim é esse? E essa é a beleza aqui das 70 semanas que, na explicação do anjo Gabriel, será revelado então a Daniel. Nós vamos continuar vendo aí essa questão das 70 semanas no nosso próximo episódio. Eu espero encontrar você lá e gostaria que você guardasse aí em seu coração o seguinte: todas as coisas, absolutamente todas as coisas, estão sendo conduzidas por Deus para um fim, e o fim é sempre proveitoso. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e o seu coração, e até o nosso próximo episódio.